E aí, sextou? Bom, vamos pensar, sextou para quem? Quem que sextou? Sextou é uma expressão que a gente usa no Brasil para dizer quando encerrou o expediente na sexta-feira e já as pessoas já poderiam ir para o final de semana, curtir, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa que seja do seu interesse, para recarregar as energias e recomeçar na semana seguinte, na segunda-feira. Ou seja, o sábado e o domingo, nessa lógica, estariam preservados. Mas para quem trabalha na escala 6x1, essa não é a realidade. Então a gente precisa entender minimamente aí um pouco a escala 6x1 e o que é que isso significa na vida do trabalhador e como que a gente pode mudar essa realidade, como que a gente pode alterar essa realidade. Cabe iniciar o debate discutindo o seguinte: quem é que defende a família? Quem é que defende a família do trabalhador? A família das pessoas que realmente trabalham, das pessoas que realmente se esforçam. Quem que realmente defende quem está, digamos, trabalhando com carteira assinada, está trabalhando de verdade? Porque o empresariado, a burguesia, vende uma ideia de que não, quem defende a família seriam as instituições religiosas e tal. Pode até ter várias visões de mundo que podem confortar digamos, a alma de muitos trabalhadores, e isso pode ser interessante. Agora, até para isso, até para que o trabalhador possa participar com a sua comunidade nos seus cultos religiosos, quaisquer que sejam as vertentes que se possam adotar, até para o trabalhador poder comungar do seu momento com a família, poder visitar os seus parentes, poder passar um tempo conversando com a família, com os parentes, acompanhar o crescimento dos seus filhos, dedicar atenção ao casal, poder dedicar atenção mutuamente, poder compartilhar os momentos felizes juntos, precisam de tempo. E aí o tempo, ele é finito. O tempo, ele acaba, ele tem um limite. Então, as pessoas não podem existir infinitamente no tempo. As pessoas têm um tempo de vida, e esse tempo, inevitavelmente, ele é um tempo finito. E esse tempo, se a pessoa dedica todo o seu tempo ao trabalho, ela não sobra tempo para ela poder viver. Porque a vida, ela vai para além do trabalho. Esse lema é muito bom das pessoas que organizaram a campanha contra a jornada 6x1, porque a vida vai além do trabalho. Isso é muito importante. E, bom, o marxismo trabalha com alguns conceitos, algumas bases do que seria exatamente ao conceito, digamos, vamos trabalhar de forças produtivas. Quais seriam as forças produtivas? E eu acho que o conceito de forças produtivas é importante para a gente iniciar esse debate. Bom, forças produtivas, elas são basicamente a tecnologia, a natureza e o ser humano. O ser humano como indivíduo. Então, isso constitui os elementos que compõem as forças produtivas, ou seja, quando a humanidade iniciou o desenvolvimento da agricultura há milhares de anos, ela inicia, portanto, o desenvolvimento de uma tecnologia que é a técnica, a forma de plantar, a forma de colher, e depois vai desenvolvendo ferramentas, vai desenvolvendo equipamentos, construindo coisas. Então, essas ferramentas, esses equipamentos, você vai tendo aí o que a gente pode chamar de desenvolvimento das forças produtivas. Hoje, existe todo um debate de dizer
o marxismo estava errado porque o marxismo achou que haveria um esgotamento das forças produtivas, e aí depois da restauração do capitalismo na Rússia e tal, você tem ainda o desenvolvimento de novas tecnologias. Só que observar só o lado das tecnologias é uma visão extremamente equivocada, porque o que compõe as forças produtivas são exatamente um tripé. Você precisa perceber como estão as condições de vida dos seres humanos, e com uma globalidade, não apenas aqueles que têm mais dinheiro. Então é necessário observar as condições de vida, e é necessário observar como está a natureza. Os impactos climáticos que a gente tem tido são muito violentos, mas vamos nos focar aqui no aspecto do ser humano. O ser humano, ele, como indivíduo, ele precisa de tempo para poder viver. Ele precisa poder usufruir da sua vida, mas para além disso, existe uma questão primária que é o seguinte: pelo menos em tese, na lógica do capitalismo, isso, se a gente se remete aí do Adam Smith, o David Ricardo, principalmente o David Ricardo, eles vão falar assim da questão do capital remunerar as forças de trabalho de modo que as forças de trabalho possam recompor sua capacidade produtiva. Ou seja, presumiria aí que haveria uma condição para que as forças produtivas pudessem se recompor. Isso, por si só, você já tem uma concepção um pouco diferente do que é o modelo, por exemplo, escravocrata, em que o modelo escravocrata ele precisava ele precisava capturar pessoas para escravizá-las, mas não seria suficiente de reprodução, de condição, de manutenção da vida dessas pessoas em patamares mínimos aceitáveis, porque, enfim, todo o conceito aí da questão além da questão humana, né, da questão dos seres humanos, da violência que isso significa, mas qual é o grande salto que a gente precisa perceber quando o capitalismo vai se desenvolvendo no Brasil, ele tem uma estrutura que não permite aos indivíduos, aos seres humanos, exatamente a reprodução de suas forças produtivas, porque ele impõe um patamar de hiperexploração, de destruição dessas forças produtivas. Ou seja, ainda que dentro da lógica capitalista você não sequer adota os parâmetros utilizados lá atrás pelo David Ricardo, um dos bastiões do capitalismo. Tem um estudo realizado por Josué de Castro, em Pernambuco, onde ele vai pesquisar as condições de trabalho do proletariado, e ele vai perceber que boa parte da classe trabalhadora, assalariada, operários, eles passavam fome, eles passam fome, eles tinham capacidade nutricional aquém da necessidade que eles tinham. Ou seja, então você vai ter aí depois estudos, economistas brasileiros inclusive vão aprofundar o conceito de hiperexploração da mais-valia, ou seja, uma exploração da mais-valia que transcende, que chega à destruição dessas forças produtivas. E esse tema vai se refletir quando a gente vai discutir aí a escala de trabalho. Então, a forma de exploração que você tem da classe trabalhadora hoje em dia no Brasil é uma forma de exploração que no seu conjunto levam à destruição destas forças produtivas, à destruição da capacidade do próprio proletariado poder sobreviver minimamente. Ou seja, uma mulher trabalhadora, mãe,
que cuida da sua casa, que tem uma família, que tem crianças, que precisa dedicar atenção para isso, ela trabalhando numa escala de 6 por 1, ela não tem tempo para nada na vida. Ela não tem tempo para absolutamente nada, principalmente se você tem uma realidade de grandes cidades brasileiras, em que o trabalhador gasta 2, 3 horas, 4 horas às vezes para poder se deslocar de sua casa ao seu local de trabalho. Depois você vai ter em determinadas periferias na região de São Paulo, por exemplo, uma expectativa de vida que não chega aos 60 anos de idade. Então isso é destruição das forças produtivas. Então a pessoa passa a sua vida inteira dedicada exclusivamente a trabalhar e morrer. Ela não consegue usufruir da vida. Ela não consegue, ou seja, a vida, ela não é a questão do trabalho. A parte do trabalho, ela, para a maioria esmagadora das pessoas, é uma perda de tempo. Por quê? Porque é um trabalho alienado, um trabalho que ela não usufrui dos ganhos desse trabalho. Então, mudar a escala, mudar a estrutura de escala, na verdade, sequer chega ainda a ser uma proposta efetivamente socialista. Isso ainda está dentro dos marcos de uma organização de trabalho. Você minimamente racionaliza a organização de trabalho de modo que o trabalho não exerça um fardo tão grande na vida dos trabalhadores que chega a ser uma destruição de sua capacidade de forças produtivas, ou seja, você minimamente permitir um tempo e uma capacidade de recomposição das energias para estes trabalhadores. Então, esse é assim, só para a gente localizar inicialmente o debate, para a gente poder agora avançar em algumas análises sobre esse tema. Bom, existe um mito de que no Brasil tem muito feriado, o brasileiro trabalha pouco, no resto do mundo é que é diferente, não sei o que lá e tal. A gente precisa realmente tratar com muita seriedade e muita responsabilidade esse tipo de argumento, digamos, falacioso, para dizer o mínimo. Esse tipo de argumentação falaciosa, ela desgraçadamente chega a penetrar inclusive em tribunais, em ambientes que seriam pretensamente sérios, ou deveriam ser sérios, deveriam ter o mínimo de honestidade intelectual com seus argumentos. Porque quando você usa um argumento que você sabe que é falso, um argumento que você está falsificando a realidade, então isso transborda o mínimo de honestidade intelectual. Então vamos tentar, como dizem, pôr a bola no chão e vamos para o debate com um pouco mais de seriedade. A média de horas trabalhadas na Europa, em quase todos os países europeus, não chega a 40 horas semanais. Não chega. 40 horas semanais não chega. Uma única exceção é a Turquia, que não é exatamente uma referência democrática ou de melhores condições da classe trabalhadora, do proletariado. A Turquia, ela, desgraçadamente, não é. Então, a única exceção, que chega a 42, não chega às 44 do Brasil. Não chega às 44 horas trabalhadas no Brasil. Então, o resto do mundo, vamos avaliar, inclusive vamos aprofundar até alguns exemplos europeus. Por exemplo, pegar aí uma referência do capitalismo mundial, tal, dos Estados Unidos, 36 horas. 36,4 para ser mais exato. Estudo da OIT. A Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização que enfim, monitora as relações de trabalho no mundo inteiro e faz estudos muito sérios. Então, o estudo da OIT indica, nos Estados Unidos, 36 horas é a média de trabalho nos Estados Unidos. Na Alemanha, 29,7.
Não dá 30 horas a jornada de trabalho semanal na Alemanha. Dinamarca, que é considerado um dos países mais felizes do mundo, tem vários rankings aí, tal, de satisfação da população, tal, 29,5 horas. 29,5 horas de trabalho por semana. Isso possibilita as pessoas poderem serem felizes. O brasileiro é cordial, gosta de samba, tal, não sei o que lá. Gente, não dá tempo para sambar você tendo que trabalhar tanto. Não dá tempo, você precisa de recompor as energias. Então, outros países, Inglaterra, por exemplo, 30,7 horas trabalhadas. O Japão, que o pessoal diz, o Japão trabalha loucamente, 36,7 horas. É a média de jornada de trabalho semanal. É a média. Coreia do Norte, que o pessoal, a ditadura é terrível, tal, e mãe, não vamos endossar as loucuras lá, as coisas do Kim Jong-un e tudo mais, mas na Coreia do Norte a média de trabalho é de 39,8. A Coreia do Norte está com uma qualidade de vida melhor do que o Brasil. Então, para a gente ter algumas referências. Existe hoje um movimento mundial da semana de trabalho, que seria, digamos, a 4x3, semana de trabalho de 4 dias. Existe um movimento mundial. Inclusive, setores da própria burguesia começam a se questionar se isso não aumenta a produtividade, se não é melhor reorganizar a jornada de trabalho e tal, de modo que as pessoas possam ter 3 dias. Imagine que você vai ter um feriadão toda semana. Toda semana vai ser feriadão. Veja só, imagine esse mundo, que toda semana você vai poder ter um feriadão. Então, nesse contexto, você poderia recompor suas energias de forma muito melhor. Então você iria trabalhar 4 dias e folgar 3. Significa o seguinte, você tem, por exemplo, o final de semana garantido, então vai ter uma semana que você vai ter um final de semana de 3 dias, outras semanas você poderia trabalhar 2 dias, descansa 1 e depois trabalha mais 2 dias. Mas você saber que, porque o tempo de descanso, ele precisaria ser, de fato, de pelo menos 48 horas. De pelo menos 48 horas. Por que eu digo isso? Porque o tempo que é para a pessoa poder conseguir recompor as energias, que ela consiga cuidar da sua casa, que ela consiga ter atenção para si próprio, para a vida, para cuidar da saúde, você poder fazer exercícios, você poder ter hábitos saudáveis, como eu disse, quem quer ir para a igreja, quem quiser ir assistir um jogo de futebol, ou jogar futebol, ou fazer qualquer outra atividade, ou poder eventualmente viajar e tal. Então, mesmo dentro da lógica mais capitalista, você teria o trabalhador com mais tempo, ele também passaria a consumir mais. Ele estaria motivado a fazer outras coisas que não seja somente chegar em casa e dormir. Chegar em casa, capotar e dormir. E dormir, às vezes, seu único dia de folga, dorme quase o dia todo, não consegue fazer nada e tal. Então, você recompor, você dá a possibilidade dos trabalhadores poderem vivenciar, experienciar a sua vida, isso é essencial. Isso é essencial. Porque isso é um patamar mínimo de dignidade humana. Ou seja, a gente está falando aqui, são de conquistas do mínimo do mínimo. São conquistas de você estabelecer patamares mínimos de dignidade a partir desses parâmetros. Então, reduzir a jornada de trabalho, e talvez no primeiro momento uma luta agora pela redução de 36, mas caminhar para uma redução até 30 horas, seria algo essencial, algo muito importante para melhorar a qualidade de vida da população.
E hoje a tecnologia permite que a gente possa ter esse tipo de redução de jornada de trabalho. Por quê? Se você tem o desenvolvimento de tanto maquinário, tanta coisa, tantos equipamentos eletrônicos e tudo, que podem, teoricamente, ir substituindo pessoas, mas substituir pessoas para quê? Para jogar elas no desemprego? Não, precisa substituir para que as pessoas tenham mais tempo livre e não para elas ficarem desempregadas. Então, faz parte da lógica. Se você tem um desenvolvimento de tecnologia, aí volta para o tema que eu estava falando das forças produtivas. A tecnologia não pode se conflitar contra a natureza ou se conflitar contra o ser humano. A tecnologia tem que estar a serviço do ser humano. E o ser humano precisa viver em harmonia com a natureza. Então, é você repensar os paradigmas que dão sustentação para o capitalismo hoje. Bom, então seria necessário uma rediscussão de conjunto no Brasil para a gente pensar melhor a forma de organização da própria economia como um todo. Isso é um movimento a posteriori, mas que a gente vai precisar pensar, reindustrializar o Brasil. Para poder você reduzir a jornada de trabalho, você vai diminuir o desemprego, você precisaria de ter uma planificação econômica, ou seja, você precisaria de ter uma intervenção de projetos de médio e longo prazo, projetos industriais, um projeto de nação, um projeto de país. Isso que, digamos, a burguesia entreguista tem pavor, né? Porque na verdade eles só querem transformar o Brasil numa grande plantação de soja e extração de minerais, e entregar tudo das riquezas minerais do Brasil, dilapidar o país e sacrificar até a última gota de sangue e suor da classe trabalhadora. Esse é o projeto de nação que eles têm. A gente precisa desenvolver outro tipo de projeto de nação. Mas, voltando aqui ao tema específico do 6x1. Então, é necessário mobilizar a classe trabalhadora, como a gente já tem começado, aí, já tem visto uma mobilização inicial nesse tema, mas isso é necessário manter firme uma mobilização como essa, para realmente lutar pelo fim da escala do 6x1. Você tem hoje, como é que é o funcionamento na legislação brasileira? A Constituição Federal fala o seguinte: Constituição Federal Brasileira, no artigo 7º, diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, dois pontos. Aí, o inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí, inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Aí você tem na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, no artigo 67. É assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, ao qual, salvo por motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Bom, essa é a base legislativa que a gente tem. Existe agora um projeto de emenda constitucional, que é uma PEC, para alterar a Constituição e mudar a redação com relação a esse tema. Seria muito importante também a gente ter uma mudança no artigo da CLT que trata do assunto, para garantir que seja assegurado o descanso semanal remunerado, ele seja de 48 horas, ou seja, não seja somente de 24 horas. Mas, e aí você garantiria pelo menos uma escala
no mínimo de 5 para 2, ainda não chega a ser o 4 para 3, mas 5 para 2. E a gente vai equilibrando o tempo de trabalho e o tempo de descanso das pessoas. Mas a mudança na Constituição ela é muito importante, até para você ter realmente uma redução você tem realmente uma redução da jornada máxima de trabalho no Brasil, que hoje a jornada em 44 horas ela é uma jornada muito pesada, é uma jornada exaustiva, é uma jornada de trabalho que impõe muito esforço para os trabalhadores e desgasta, como a gente estava colocando, tem uma questão até de saúde aqui. Então você diminuir essa jornada de trabalho é fundamental. E aí como que você vai fazer para diminuir? Você diminui o teto da jornada de trabalho e você também vai diminuir o número de horas que as pessoas vão trabalhar por dia na prática. Então se você consegue reduzir, digamos, para 36 horas por semana, você conseguiria distribuir, você ainda estaria trabalhando com a média de horas de trabalho, ainda com a média das 8 horas diárias, mas o ideal mesmo é você conseguir chegar num ponto em que você tenha, digamos, 5 dias de trabalho, 6 horas por dia, aí você vai para 30 horas, e aí esse é um patamar que parece bastante razoável, porque a pessoa tem tempo de poder vivenciar a sua vida, e ela vai trabalhar 6 horas no dia, mas ela vai conseguir usufruir do restante da sua vida, e uma jornada de 6 horas diárias, e trabalhar, digamos, que sejam 5 dias, muito bem. Ou você trabalhar um pouco mais, chegar às 8 horas diárias, mas trabalhar somente 3 dias, 4 dias na semana e descansar 3 dias, seria você conseguir avançar bastante. Agora, tudo isso é possível hoje, por conta, como eu disse, da tecnologia também. E é possível a gente avançar nesse sentido. Agora, precisa uma movimentação realmente do poder do Estado poder intervir e garantir esse tipo de coisa. Qual a situação que a gente tem hoje? Hoje, o Congresso Nacional tem uma composição muito reacionária, muito reacionária. Mas mesmo esses setores reacionários, quando são defrontados com essa pauta que está sendo colocada, eles muitas vezes são obrigados a ter que ou mudar de posição, a rever as coisas. Esse debate, nitidamente, hoje está avançando muito, tem um avanço substancial da pauta do fim da jornada do 6x1, um avanço, muitas vitórias mesmo, a gente pode falar com certeza, de uma mobilização em que nenhuma força consegue se colocar de fato frontalmente contra a jornada 6x1 e ser tratada com o mínimo de seriedade. Porque, em grande medida, os setores que vão ser contra o 6x1 são pessoas que não trabalham no 6x1, que não trabalham nesse tipo de jornada. Caberia até para a gente discutir vários outros tipos de jornada que às vezes a patronal tenta impor, em que termina suprimindo os domingos, termina mudando a rotina dos trabalhadores, mas são temas que a gente já aborda em alguns outros vídeos, a gente vai continuar debatendo esse tema. Mas vale destacar, muito importante, é o seguinte: os sindicatos têm um papel fundamental e um papel muito importante nessa mobilização. Os sindicatos eles podem cumprir um papel muito importante na conquista, na redução de jornada de trabalho. Os sindicatos podem cumprir um papel de transcender, de você obter mais conquistas, de você negociar melhores condições. Agora é necessária a participação e a mobilização dos trabalhadores junto aos sindicatos, mobilizando junto com os sindicatos. Os trabalhadores se filiarem aos sindicatos, participarem da reunião dos sindicatos, os trabalhadores mobilizarem e entrarem nessa mobilização
que é como eu disse no começo, é uma mobilização em defesa da vida, em defesa das famílias, em defesa da pátria, do povo, da população, do povo brasileiro. É uma luta em defesa da vida e uma luta em defesa das famílias. E isso sim é defender, porque a família tendo tempo para poder se dedicar, para poder você ter tempo para compartilhar a sua vida, ou compartilhar o amor, o afeto. Então aí sim você vai poder aprofundar as relações humanas, de fato, e não ser somente relações meramente comerciais ou relações estabelecidas em superficialidades. Então a gente vai poder aprofundar e dar um salto de qualidade enquanto humanidade. É isso que defende quem está defendendo o fim da escala do 6x1.